Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso último dia de Case Startup, encerrando essa trilha do nosso palco número 3, e é um prazer estar com vocês na tarde de hoje. Eu sou a Ana Bavon, eu sou sócia fundadora da Business for People, eu me dedico exclusivamente a cuidar da cultura das empresas, né? E o que é cultura, né, gente? A cultura é a composição de todos os valores, de todas as atuações, de todas as subjetividades que compõem as organizações. E daí, quando a gente olha para o ecossistema de startup, a gente também tem uma cultura muito específica. E o que nós vamos fazer aqui hoje é discutir essa cultura, desse ambiente. Será que a cultura das startups brasileiras, elas são inclusivas ou elas são excludentes? Será que as culturas que performam o ecossistema das startups brasileiras, elas são acolhedoras para todas as pessoas da mesma maneira? De que forma a gente tem se movimentado dentro desse ecossistema? Será que a gente tem gerado mais inovação a partir da pluralidade que de fato compõe a sociedade brasileira? Então eu estou aqui hoje com duas mulheres incríveis, duas CEOs poderosas e super engajadas em tudo que diz respeito à transformação, seja a transformação pessoal ou a transformação social. Elas fazem isso por meio de elementos fundamentais da nossa sociedade, que é a educação, as viagens culturais, o design e tudo que nos compõe como pessoas e negócios também, por que não? Então, do meu lado aqui eu tenho a Bia Moremi. A Bia é CEO da Bráfrica, é uma agência de viagens muito específica e que ela vai explicar melhor do que eu para vocês com toda certeza. Então, oi Bia, obrigada por aceitar o nosso convite. E aqui eu tenho também a Gabriela Oliveira. A Gabi, ela estreou esse ano como escritora e ela também é CEO da ECC Hub. Então, esse ano a Gabi tem um monte de coisa nova para trazer para a gente também. Ela se descobriu numa nova carreira também, né, Gabi? Acho que a gente pode dizer isso. Então, muito obrigada também, Gabi, por favor, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a gente está numa correria danada, né? Todas nós, e não é fácil achar um tempinho, mas quando se trata de movimentar o ecossistema, trazendo esses assuntos tão necessários, eu sei que vocês estão aqui para todos nós. Eu acho que todos têm muito a aprender com o que vocês têm a dizer. Então, por favor, eu peço que muito brevemente a Bia se apresente, depois a Gabi, e aí eu vou lançar a nossa primeira pergunta para avançar no nosso debate. Pode ser? Claro. Bom, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse evento. Bom, eu sou a Bia Moremi, sou a CEO da Bráfrica Viagens, que é uma agência de viagens afrocentradas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente se propõe a viajar pelo Brasil e pelo mundo, sempre olhando e valorizando a cultura negra dos locais onde a gente visita. Então, independente se a gente vai para um destino de praia ou para um destino de interior, se a gente vai para o continente africano, a gente tem uma abordagem sempre contemporânea e urbana quanto à vivência negra daquela cidade. Então, a gente faz um resgate histórico e faz também essa conexão, né, de como os millennials negros vivem, o que eles fazem, como é que a gente pode se conectar através da viagem, além de todo o conforto e entretenimento que o turismo tradicional propõe. Então, a Bráfrica, ela é essa agência de viagens que propõe pessoas negras brasileiras irem conhecer os outros países e estados através da cultura negra. Maravilhoso, maravilhoso. Uma oportunidade única para quem teve tanta... para quem não conhece a sua ancestralidade, né, Bia? Como nós, brasileiros, né? A gente vai falar bastante sobre isso também. Muito obrigada. Gabi, e você? O que conta para a gente? Bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com mulheres maravilhosas e contando um pouquinho sobre as nossas jornadas, né? Então... eu sou Gabriela Oliveira, eu sou fundadora e diretora de experiências digitais na ECC Hub, né? A ECC Hub, que é uma escola de criatividade e inovação que nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e que por conta dessas mudanças aí, não só da pandemia, mas também de uma transformação do nosso negócio, nós estamos migrando para o online, então atuando em diversas frentes e movimentando a questão da criatividade e da inovação, né? Entendendo que criatividade e inovação não se dá apenas
com os mesmos grupos, né, dentro das organizações ou de forma setorizada, e sim que todos, né, em conjunto podem ser criativos, né, todos podem inovar, né, então desde quem está trabalhando na base da organização como os cargos de liderança, né, então a ECC trabalha muito nesse lugar e recentemente, além de atuar na ECC, eu me tornei escritora, escrevendo um livro, Uma Atitude por Dia, por um Mundo com Menos Racismo, que trata de atitudes aí diárias para que a gente tenha uma luta antirracista de verdade. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que não sairei daqui a mesma Ana. A gente tem muito que aprender, eu acho que a gente tem muito que trocar. E obrigada, Gabi, pela apresentação, e Bia. E eu vou lançar a primeira pergunta para o nosso debate. Bom, gente, o tema fundamental desse nosso painel é segurança psicológica, né? E não foi à toa que a gente trouxe esse tema para cá. A segurança psicológica, ele é o elemento primeiro, ela é o elemento fundamental para a constituição de equipes e times inovadores. E de onde eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, claro que não, né? Eu não estou aqui reinventando a roda. Eu estou buscando elementos que já existem para poder compor um argumento e demonstrar para as pessoas e para as empresas que times diversos, plurais, e que possam apresentar suas narrativas sem medo de julgamento, são times que vão criar e gerar mais inovação. Existe um projeto chamado Projeto Aristóteles, que foi rodado pelo Google, se eu não me engano, entre o ano de 2015 e 2017, onde eles pretendiam investigar o que tornava os times geniais, né? Como é que as equipes se tornavam engajadas e o que tinha nas equipes mais inovadoras. E nessa busca, eles perceberam que entre todos os elementos, a segurança psicológica era o elemento mais fundamental, era o elemento que, de fato, fazia a diferença em tudo isso. Então, quando eu falo de segurança psicológica, quando eu falo de ambiente de inovação e quando eu falo de ecossistema de startup, é impossível a gente não conectar tudo isso. Então, se eu posso resumir segurança psicológica, eu posso dizer que ela é a nossa capacidade de ser quem a gente é, ou a possibilidade de ser quem a gente é, e expressar nossa subjetividade, nossa composição, né, como pessoas e opiniões e ideias, e ser respeitado por isso, né, sem medo de julgamento, sem medo de sofrer algum tipo de retaliação por conta da apresentação dessas ideias, dessas subjetividades. Considerando isso, a minha primeira pergunta para vocês é, gente, dentro do ecossistema de startups, a gente sabe que tem poucas mulheres. Quando a gente fala de mulheres negras, então, a gente diminui ainda mais esse contingente. Existe uma barreira de acesso ao ecossistema de startups brasileiro como ele se apresenta hoje? Essencialmente branco, posso afirmar que ele é também essencialmente centrado numa juventude que tem que pertence a uma classe social muito específica e que vem de uma área muito específica, né, de tecnologias, as áreas que a gente chama de STEAM, com o A de artes agora inserido também. Existem barreiras de acesso? Quais são essas barreiras? Como é que isso foi e como isso é para cada uma de vocês? E aí acho que a gente pode começar com a Bia também de novo, né? Vamos começar sempre com a Bia, passar para a Gabi, e aí eu arremato e a gente passa para a próxima. Bom, acho que quando a gente se pergunta, né, segurança psicológica, se existe essa sensação, obviamente não. Né? Infelizmente, esse hub de startup, o empreendedorismo, mesmo fora dessa áurea do startup, ele não é um ambiente seguro, não é um ambiente estável, não é um ambiente acolhedor, ele não é um ambiente em que demonstra que nós, né, enquanto nossa composição e as nossas subjetividades sejam bem-vindas, né? Então eu me questiono aqui de quantos ouvintes já viram e já olharam para CEOs das suas próprias startups, CEOs das suas próprias empresas que tenham um fenótipo e uma roupagem parecida com a minha ou parecida com qualquer uma das outras mulheres aqui. Né? Então, com certeza, por falta de talento, por falta de trabalho, por falta de dedicação, por falta de criatividade, não foi. Então, se você não viu outras mulheres como nós num lugar de destaque, é por conta do racismo. Né? Então, não é por falta de habilidade, não é por falta de
de querer e criatividade. Então, é um ambiente bastante... Ele não só é não acolhedor, como ele é excludente. Então, vários elementos deixam bem claro de que nós não somos bem-vindas ou benquistas ali, né? Seja através do machismo, seja através do racismo, e às vezes a simbiose bastante perigosa dessas duas esferas. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas na minha perspectiva é isso. Eu acho que a gente pode, então, dentro disso que você falou, Bia, talvez a gente possa dizer que uma das barreiras de acesso a esse ecossistema é a gente não se identificar dentro dele, né? A gente não existe ali. Então, quando você entra num hub, por exemplo, de fomento, talvez, a desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, ou que tenham disrupção, ou que tenham tecnologia na sua base, talvez a gente não se enxergue ali. Então, essa pode ser, talvez, a primeira barreira de acesso. E aí, Gabi... Uma das barreiras que eu vejo já começa na nossa formação, né? Quando a gente decide a escolha de uma profissão que esteja voltada, né, para a criatividade, para a comunicação, para a tecnologia, nesses lugares a graduação já é um ambiente elitista, né? São vistos poucas de nós, né, dentro desses espaços, então já começa por aí. Né? Considerando que muitas das startups, das grandes empresas de tecnologia hoje, nascem inclusive nas universidades, né? Nasceram nas universidades. Então, se a gente olhar por esse prisma, já na educação a gente já tem isso de forma excludente, né? E quando vai frequentar os espaços, então, começando pelos primeiros trabalhos, né, voltados à tecnologia, quando se consegue vagas, né, seja em estágio, seja como assistente, analista, já se cria uma barreira porque a gente não enxerga também, de novo, como se a gente não pertencesse a esses lugares, não pudesse pertencer, justamente porque não temos referências lá. E, principalmente, as empresas, elas não fazem esse esforço intencional, né, de fazer com que nós estejamos nesses espaços, né, e como a Bia bem falou, talento, né, habilidades, todos nós temos, né, falta essa abertura, né, e entender as nossas realidades, né, a gente, quando, né, busca um profissional numa graduação X, muitas vezes não vão encontrar pessoas negras porque são faculdades renomadas, enfim. Então, tem todo esse lugar que já na educação já começa a excluir, quando entra para realmente desenvolver o seu negócio, tu tem que buscar toda uma força, né, uma autoestima e procurar referências que muitas vezes não tem para poder se enxergar nesse lugar de CEO, né, de um cargo que seja realmente de liderança e tem inclusive a motivação e a ambição de levar o seu negócio para esse patamar, né? Sim, muito bom, Gabi, essa perspectiva que você trouxe, porque daí me lembra uma coisa que a Bia falou nos bastidores, e aí eu acho que vale a pena a gente trazer para essa conversa agora, continuando ainda com relação à questão do acesso. Talvez a gente esteja falando de uma questão muito de estereótipos e expectativas ligadas ao gênero, raça e etnia, quando a gente fala da mulher negra, né? Infelizmente, nós somos um país negro, nós somos 56% da população, nós, mulheres negras, estamos em absolutamente todas as áreas. Então, às vezes eu escuto muito, mas eu não encontrei uma mulher negra em tal lugar para palestrar. Mas vocês perguntaram para mim ou para outra mulher negra? Porque a gente sempre sabe, né? A gente sempre tem as nossas para indicar. E aí eu lembro que a Bia, contando um pouco da trajetória dela, do desenvolvimento da Bráfrica, né? E até você mesma, Gabi, vocês me falaram dessa pivotagem de carreira, da escolha da profissão, a Gabi pensando duas vezes, né? Se ia para a tecnologia ou se ia para dar aula. A Bia contando a história de quando ela foi para a China e de como isso se apresenta a partir do olhar do outro, né? Então eu posso dizer, talvez,
que o olhar do outro sobre nós também é uma barreira de acesso, né? Porque eles pressupõem ou eles têm uma expectativa muito específica para a gente, o lugar onde a gente deve estar ou como nós devemos performar. Então, eu acho que eu passo de novo a bola para a Bia, depois para a Gabi, para a gente destrinchar um pouquinho isso. Gente, me fala, Bia, existe esse estereótipo, né? Eu sei que sim, mas para o nosso público existe esse estereótipo, essa expectativa, como ela se dá e como você percebeu isso na tua trajetória? Sim. Sim, esse estereótipo, ele aparece como uma grande barreira, né? Que já se transpõe antes de você abrir a boca. Então, se a gente fizer uma enquete, ao eu chegar em algum local, ao me apresentar em algum lugar, de quem ali diria que eu sou CEO de uma empresa, poucos diriam. Se eu fosse recepcionista, talvez muitos diriam. Então, a gente tem uma situação no qual, se eu quero apresentar o meu negócio, se eu quero falar de investimento, se eu quero falar de expansão, se eu quero falar de desconstrução, se eu quero falar de uma abordagem inovadora, antes de tudo isso, eu tenho que convencer aquelas pessoas de que eu sou digna do tempo delas, eu sou digna da escuta delas, e que dali, né, da minha boca, da minha ideia, da minha mente, sairão coisas interessantes. Eu não tenho né, eu não conto com esse pré-conceito, né, alguém já olhar para mim e esperar que vai vir, de fato, uma disrupção. O próximo unicórnio negro vai vir da boca de uma mulher como eu. Então, eu não tenho esse lugar. Eu primeiro tenho que convencer essa pessoa. Então, assim, eu perco tempo, eu perco energia, eu perco oportunidade, porque o speech, não o tempo, né, o seu discurso tem que ter o tempo de uma andada de elevador. Então, assim, ali naquela andada de elevador, eu tenho que convencer a pessoa de que ela tem que tirar o racismo dela da frente para conseguir me ouvir, para conseguir entender o meu negócio, para querer fazer um investimento ou acreditar na minha empresa. Então, eu tenho diversos outros obstáculos ali a pular, e não são obstáculos que eu criei, não são obstáculos que a gente também, e não são obstáculos que a gente aprende na escola, a gente aprende na nossa educação da vida, a ultrapassar, a vencer. A gente vai aprendendo no acerto e no erro, né? A gente vai aprendendo na dor, às vezes no amor, mas é muito complicado. Então, assim, existe sim esse estereótipo, né? É difícil de você já chegar e quebrar. Então, você é uma empreendedora, e aí já, né, não sei, vão me ver de turbante, já vão achar que o meu empreendimento está ali, né, está seguro ali, está preso àquilo que já, não, sim, tá, empreendedores negros, então eles geralmente fazem isso, né? Então aí eu falo, não, é tecnologia, é viagem, é falar diversas línguas. Nossa, então é uma outra visão, é mais difícil, com certeza. E no meu caso, eu vejo muito que, como eu comentei já na profissão, já se vê essa barreira, e a gente tem que ter uma autoestima e buscar muita força em diversos lugares, né? E aí a saúde mental, né? Quando a gente fala de segurança, a saúde mental aí é um dos, eu acho que é um dos grandes agravantes, que dirá traumas, né, nesse processo, porque justamente a gente poderia estar anos-luz na frente, pensando em como otimizar as nossas soluções, em como ter negócios cada vez mais lucrativos, realmente voltados para olhar para a solução, né, para as dores da sociedade, e criar algo novo com base no que a gente já tem da nossa origem. A gente já é criativo, os seres humanos, no modo geral, já são criativos, e no caso de nós, mulheres negras, eu acho que a gente tem muito nos negado esse lugar, porque sempre fomos empreendedoras. Mesmo não estando nos ambientes de tecnologia, nós sempre fomos empreendedoras, sempre buscamos alternativas, sempre fomos criativas, né, nos nossos contextos, e nos negado isso, como se isso não fosse, se essa história, se essa jornada toda de luta e de busca, né, e isso, falando no meu lugar,
que não é um lugar de mãe, por exemplo, né, que tem tantas mães que são mulheres negras também que empreendem e que têm uma jornada aí de outras barreiras, né, além das que eu já passei, que a Bia já passou, que a Ana e que todas as outras já passaram, né? Então, tem muito desse, quase um trauma, assim, que a gente passa e que a gente tem que se reerguer, né? E ainda, por cima, ter um negócio que seja competitivo, lucrativo e que ajude as pessoas no final das contas. Né? Então, é um desafio muito cruel, inclusive, com a gente, né? Nesse processo. Crudelíssimo, eu diria, né, Gabi? E eu acho que é até contraproducente e, na verdade, é negativo, né? Na medida em que esse ecossistema nos expulsa, ele deixa de contar com as nossas habilidades. E como você falou, Gabi, nós somos essencialmente empreendedoras. Se alguém aqui tiver a curiosidade de buscar entender como é que se deu o descobrimento do Brasil, de verdade, não aquilo que a gente aprendeu no colégio, de verdade. Depois, como se deu essa libertação das pessoas escravizadas, também busquem saber. Mas o que eu quero que vocês cheguem é no ponto da história onde as pessoas negras escravizadas têm sua liberdade e são impedidas de trabalhar. Nesse momento, o que acontece? O empreendedorismo nasce. Né? A gente começa a se organizar ali e a gente tem a figura das ganhadeiras, né? A gente tem ali a mulher negra apresentando uma forma de sustento. Então, o pitch, ele nasceu lá atrás, né, Bia? Acho que o pitch de elevador, quando você falou, a gente já tem ali na comunidade negra acontecendo de várias formas. Então, eu acho que o ecossistema como um todo, se mantendo branco e talvez elitista em alguma proporção, ele perde, porque se nós estamos falando de habilidades de criatividade, de inovação, a gente está falando de soft skills, né? Como é que a gente desenvolve soft skills? A partir da necessidade de superar nossas próprias habilidades. São habilidades absolutamente comportamentais e desenvolvidas no subjetivo. Ora, se eu estou dizendo que nós mulheres precisamos enfrentar tantas barreiras para poder chegar onde a gente quer chegar, olha quem desenvolve soft skill aqui de maneira ao concurso, né? A gente não concorre com ninguém, a gente está lá na frente nessa corrida. E aí, gente, claro, esse ecossistema, ele não é afetivo para nós, e aí surgem os ecossistemas alternativos até então, que são esses hubs voltados para o afroempreendedorismo. Para o empreendedorismo da comunidade negra para a comunidade negra ou da comunidade negra para toda a sociedade. Mas é um ecossistema voltado para pessoas negras, como nós temos aí o Afro Hub, Feira Preta, Black Rocks, Adriana, Maitê, o pessoal do movimento Black Money. Então começam a surgir esses movimentos voltados especificamente para nós. Qual que é a importância disso, gente? De que forma isso facilita a nossa vida? Como é que vocês têm percebido isso? Olha, é extremamente importante, é acolhedor num nível muito alto. Desculpa o barulho aqui, horário de rush. Tranquila. Bom, é um ambiente extremamente acolhedor, porque é o local onde você sabe que você vai poder entrar e vai encontrar outros empreendedores que falam a sua língua, que vão olhar para você já sem esse viés racista. Então, ali você não vai precisar convencê-los de que você vale a pena ser ouvida, você simplesmente senta numa mesa e fala, olha, eu preciso de um tempo para reunião, vamos falar de negócio, vamos criar produto desejo, vamos fazer dinheiro? Vamos, então vamos. Então, assim, é algo muito mais fácil, a gente já não tem tantas outras barreiras. E também, né, esses hubs, eles incluem formação, informação, que é voltada para a gente. Então, a gente é muito carente de estudo de mercado, né? Por exemplo, a gente não tem, a gente não sabe a quantidade de brasileiros negros que fazem turismo no Brasil, né? A gente não tem uma pesquisa de mercado, eu não tenho uma pesquisa de mercado para poder aprimorar a minha empresa. Eu não tenho, por exemplo, uma operadora de turismo no qual saiba montar pacotes, saiba me oferecer pacotes com saídas garantidas que atendam o meu público. Então, assim, eu tenho que fazer
muita coisa do zero. E eu acho que quando você fala de empreendedorismo com recorte de raça, muita coisa você tem que fazer do zero. Então é aquela brincadeira do tipo, quando eu cheguei aqui era tudo mato. E, gente, cortar mato dá muito trabalho, sabe? Às vezes eu tô ali querendo criar produtos extremamente disruptivos, extremamente lucrativos, e eu tô ali cortando mato porque eu tenho que abrir caminho. Então, quando a gente tem esse ambiente, né, que faz com que a gente já consiga chegar em um patamar um pouco melhor, é muito acolhedor, é muito importante. Um dos pontos que eu vejo que são importantes da gente se acolher é muito nesse lugar da autoestima, né? E principalmente no meu caso, não só com pares empreendedores, mas também com pares das áreas em que a gente atua, né? No caso da Bia, no turismo, no meu, enquanto economia criativa, né? Enquanto conversar com designers e no meu caso, a comunidade online, ela fortalece muito, né? Então, eu estava no Rio Grande do Sul, agora estou em São Paulo, né? Então, e mesmo estando em São Paulo, estamos em pandemia, então fortalecer essa rede através de grupos no LinkedIn, grupos no WhatsApp, né? Tem grupos fantásticos de design, de UX, né? De experiência do usuário para mulheres negras, né? Então, quando a gente consegue se olhar e falar realmente de negócios, não, aqui a gente vai falar sobre negócios, sobre projetos, ideias inovadoras, fica muito mais confortável para que a gente realmente utilize os nossos talentos para o que eles realmente vieram ao mundo, né? E fazer o trabalho que a gente ama, né? Porque muito se fala do faça o que você ama, né? Que muitas vezes é um lugar privilegiado, né? Quando a gente está entre esses grupos, a gente consegue finalmente entender se, então eu consigo, eu posso, eu sou permitida a isso, porque tem outras pessoas comigo que também compartilham das mesmas dores e das mesmas vontades. Eu acho que é sobre isso, né, Gabi, Bia? Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente fala muito em desenvolver nas pessoas esse senso de pertencimento, né? Que é aquilo da gente estar num lugar e sentir que a gente pertence, a gente está confortável ali, a gente não está se sentindo inadequado, né? Acho que essa sensação que a gente mais pode dizer que é patente assim nas pessoas entre a nossa comunidade negra, em qualquer lugar que a gente ande, né? A gente se sente um pouco inadequado. Até por conta da forma, a expectativa estética, a expectativa financeira, né? Nos colocar em lugares que talvez a gente nem esteja, mas esse imaginário nos coloca. Então, como você disse, a gente tem falado de uma comunidade que injeta por ano aí cerca de 1,7 trilhões, né, ao PIB nacional. Nosso consumo ele é absolutamente gigantesco, né? Nós somos 51% das decisões de consumo estão ali na mão das pessoas negras, somos 56% da população. E olha só, nós não estamos nem espelhadas em proporcionalidade dentro da mídia, né? A gente não se vê nos lugares, a gente não se vê nos produtos que nós consumimos, a gente não vê no ecossistema onde nós estamos empreendendo. E nós ainda assim injetamos muito dinheiro, além de força de trabalho, né, gente? Porque muito do que acontece no mundo não se daria se nós não tivéssemos mulheres negras ali nas posições de cuidado, nas posições de fomento, né? Então, assim, ou a gente está movimentando a economia, ou a gente está facilitando que essa economia aconteça. Se a gente está falando disso tudo, vocês começam a perceber algum tipo de mudança com relação a esse momento? Nós estamos aqui em outubro, desde junho a gente tem visto algumas mudanças muito grandes. As pessoas querem saber o que é racismo estrutural, as pessoas querem saber o que compõe a sociedade brasileira, né? A gente percebeu que a gente tem uma falsa democracia racial. Nós éramos até ontem o país miscigenado e super cordial brasileiro. De repente, a gente viu que não é nada disso e precisamos arrumar. Então, assim, muito rapidamente, vocês acham que existe alguma mudança, né? Para onde a gente está caminhando com relação a isso? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu acho que a gente pode começar a falar de proposições e do que a gente tem percebido de mudança a partir desses eventos mais robustos, né, da sociedade. A mídia começou a falar disso, as empresas
estão se organizando, e daí eu posso falar com muita propriedade, as empresas estão se organizando para que a cultura delas seja transformada. Umas tinham feito isso muito de fora para dentro, agora a gente tem visto uma mudança de dentro para fora. Nós estamos aqui num evento de ecossistema de startup que promete movimentar tantas estruturas, e nós estamos trazendo essa pauta. Como é que a gente está, gente? Onde é que nós estamos e o que a gente pode fazer para ir ainda mais longe e se aprofundar de forma estrutural mesmo? A pergunta de 1 milhão. Olha, bom, eu acho assim, esse ano está sendo extremamente importante para nós, né, enquanto comunidade negra, enquanto empreendedores negros. Eu acho que a grande novidade é essa convocação em massa da branquitude em pensar racismo. Então, eu acho que essa convocação é algo bastante latente, novo. Então, eu imagino que a maioria do público que esteja ouvindo a gente agora sejam pessoas brancas. Convido vocês a pensar sobre racismo, a entender o que é racismo, entender o papel de vocês na estrutura racista e de como vocês poderiam, de fato, auxiliar, né, na quebra dessa estrutura. Então, fica aqui a minha convocação de que vocês consumam, né, informação, consumam produtos, consumam de empreendedores negros. E quando a gente diz só consumam, né, produtos negros e produtos de empreendedores negros, eu não estou falando só de música, eu não estou falando só de uma culinária eventual e pontual. Eu não estou dizendo só alguns artigos de vestimenta. Não. Consuma de fato cursos, consuma de fato viagens, consuma de fato produtos tecnológicos, procure médicos, seja atendido por médicos negros. Então, assim, tudo, exatamente tudo que você se propor a consumir, se você parar 2 minutos e pensar, será que tem alguma empresa negra fazendo isso de uma maneira tão bacana quanto essa empresa aqui? Você vai achar. Então, a gente tem fintech, a gente tem diversos empreendimentos, em tudo que você puder imaginar. Então, fica essa convocação. Nós não vamos, e isso é uma fala que eu repito bastante, nós não vamos aparecer no comercial entre o Jornal Nacional e a próxima novela. Então, assim, as nossas empresas não estarão nesse lugar, você tem que procurar pela gente. Mas eu não sabia, então. Esse é o momento, procure saber, né? Eu acho que a grande provocação / convocação é essa, e eu entendo que fazendo o dinheiro circular entre a gente, né? Fazendo com que as nossas empresas sejam mais reconhecidas, porque se recriaram, porque faturaram, né, 300 vezes mais do que antes. Isso é uma maneira bastante eficiente de você ajudar nessa estrutura racista. Então, é isso, assim, eu parto dessa perspectiva. A fala da Bia foi muito completa e eu até pontuaria uma coisa que eu acho que é extremamente importante nesse momento, é que empresas também e pessoas precisam entender que esse processo de transformação ele é contínuo e que ele não é do dia para a noite e principalmente não é você fazendo que vai ser levantado um troféu para você. Olha, eu fiz, né? É importante que essa mudança, essa transformação, ela é necessária, ela é urgente, ela não vem de hoje, né? Então, tem muitos dos nossos que estão lutando e lutaram muito para que a gente, né, pudesse ser livre, né? E essa liberdade, inclusive, muito questionada ainda por muitos recortes, né? Estamos aqui falando do nosso lugar, mas tem mulheres negras que são lésbicas, que são PCDs, que são, né? Então, que são indígenas. Então, todos esses recortes precisam ser contemplados, né? Então, a nossa compra, ela precisa ser um ato político, ela precisa ser crítica, né, e intencional, e as ações dentro das organizações, elas têm que ser intencionais e diárias, né? Então, questionar esse consumo, questionar quem trabalha conosco, questionar o que eu estou consumindo, inclusive enquanto mídia, né? Então, quantas mídias, influenciadores negros você está
acompanhando também, né? Então, fazer audiência e ampliar essas vozes é algo extremamente importante para além, né, da movimentação que a gente viu nas mídias sociais, né? Exatamente, Gabi, Bia, excelente contribuição, convocação, como a Bia falou, eu acho que é isso, né? A gente, para encerrar, talvez eu possa fazer se eu posso tentar fazer um resumo de tudo que nós conversamos aqui, para a gente se despedir da turma, depois dessa convocação. Quando a gente faz um painel como esse, falando da perspectiva da mulher negra dentro de um ecossistema majoritariamente branco, o que a gente está querendo dizer existe uma cisão. Né? Nós não estamos cindindo, nós estamos dizendo que existe uma cisão. E a nossa proposta aqui é que a gente possa interconectar todas as coisas. Por quê? Nós estamos passando por uma crise não, né? Nós estamos passando por um fenômeno sem precedentes, e eu falo crise não, porque o Brasil vive uma crise há mais de 500 anos, e a gente sabe. Então, quando a gente fala de um momento sem precedentes, eu digo que veio uma pandemia para nos mostrar, com um olhar de lupa, o que é a desigualdade no nosso país. E essa desigualdade, ela se dá de uma maneira muito simples, né? Ela se dá a partir dessa racialização que houve, em alguns momentos, estrategicamente, para sustentar uma base econômica liberal e, enfim, de diversas formas. E a gente tem uma outra parte que deixou de ser olhada, que é essa parte voltada para o humano, né? A gente deixou de racializar pesquisas, a gente deixou de racializar números, a gente deixou de entender como é que a comunidade negra se movimenta dentro de um país majoritariamente negro. Então, quando nós convocamos pessoas brancas e negras para esse momento, a gente não está falando sobre uma questão de culpabilização, né? A gente não está dizendo que as pessoas, umas são culpadas pela exclusão da outra, não, a gente está dizendo que existe uma situação sistêmica e estrutural que é racismo. O racismo, ele é um problema estruturante na nossa sociedade e ele se manifesta individualmente através de preconceitos e de discriminações comportamentais que vão chegar nos nossos ecossistemas, que vão expulsar pessoas inteligentes, pessoas com técnicas brilhantes e que podem e são capazes de inovar. Então, quando nós nos engajamos como sociedade, indivíduos, tomando para nós mesmos a responsabilização pela mudança estrutural que a gente quer ver na nossa sociedade, né, a gente precisa se alertar e imaginar como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso tornar esse país onde eu vivo um lugar melhor para todos nós. Então, todo mundo fala sempre sobre o futuro desejável, né? Ele não vai chegar se a gente não agir no agora, né? Assim como a mudança estrutural não vai acontecer se a gente não tomar para cada um de nós a necessidade de engajamento individual. Então, quando eu paro e eu olho essa estrutura e tento imaginar não se ela me atravessa, mas como ela me atravessa e atuar a partir daí, eu tenho absoluta certeza que eu consigo interconectar todas as coisas, né? Então, vamos olhar para a interconexão e fazer e atender ao chamado da Bia, a convocação da Bia e da Gabi. Então, agora, nesses minutinhos finais, eu agradeço as duas, me despeço com um grande abraço, agradeço a todos vocês que nos deram a honra do seu tempo, que é caro porque é escasso. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Deixo um grande beijo e abraço. Bi, Gabi, tá com vocês esse minutinho final. Um beijo. Gente, muito obrigada. Bom, agradeço também a escuta de vocês, agradeço a participação e muito obrigada. Me sinto muito honrada por dividir essa mesa com a Gabi e com a Ana. E é isso, gente. Acho que as convocações foram feitas. Agora é mãos à massa. Obrigada, obrigada, Ana, obrigada, Bia, por essa fala tão importante, né, e por estar aqui, ter a oportunidade de estar conversando com você sobre isso, né, e realmente o momento é de agir e agir no agora, né, e não esperar, né, principalmente esperar pelos outros para que isso aconteça, tem que partir da gente. É isso. Um beijo grande, pessoal. Obrigada pela audiência de vocês. Vocês nos encontram em todas as redes sociais, através do nosso nome, do nome das nossas empresas. Espero que a gente possa continuar debatendo esse tema. Muito obrigada pela escutativa. Um beijo grande em todos.